Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Fiz minha pesquisa. Passei metade da noite lendo avaliações positivas. Todo mundo dizendo a mesma coisa. Passeio tranquilo, seguro e perfeito para um dia. Sinceramente, era disso que eu precisava. Algo tranquilo, simples. Minha cabeça estava uma bagunça ultimamente. Estresse no trabalho, quase não conseguia dormir. Só barulho por todos os lados. Imaginei que algumas horas nas montanhas poderiam desligar tudo por um tempo. Então, na sexta-feira de manhã, peguei uma garrafa d'água, um saco de carne seca e calcei minhas velhas botas de caminhada. Carreguei meu telefone até 100%. Baixei o mapa da trilha offline para garantir. Minha mãe sempre me cobra sobre preparação. Se ela tivesse me visto fazendo as malas, teria ficado orgulhosa. Comecei um pouco antes do meio-dia. O sol estava alto atrás dessas nuvens finas, brilhante o suficiente para que tudo tivesse aquele brilho branco estranho. O início da trilha parecia inofensivo, apenas uma faixa empoeirada desaparecendo entre as árvores, uma placa de madeira com o nome da trilha e uma pequena seta alegre apontando para frente, como se dissesse: "Você conseguiu." No primeiro quilômetro, o cascalho estalava suavemente sob minhas botas e as cigarras zumbiam como estática de fundo. Passei por um cara voltando para o estacionamento, talvez na faixa dos 60 anos, corpo magro e barba longa e grisalha. Seu rosto estava vermelho, como se ele tivesse ficado muito tempo exposto ao sol. Ele assentiu enquanto atravessávamos, mas seus olhos não encontraram os meus. Eles passaram rapidamente por mim, como se algo atrás de mim tivesse chamado sua atenção. E ele murmurava, seus lábios se movendo rapidamente como uma prece em voz baixa. Quase perguntei a que distância ficava o mirante, mas quando me virei, ele já tinha ido embora. Simplesmente desapareceu, engolido pela curva da trilha. Depois disso, fiquei só eu. O segundo quilômetro foi arrastado. O caminho ficou mais estreito, serpenteando por entre grupos de árvores que se inclinavam como se quisessem guardar segredos. Raízes serpenteavam pela terra como veias, e eu tropeçava o suficiente para me sentir estúpido. A cigarra também parou. Silêncio mortal. No começo não percebi. Meu cérebro estava pensando em uma dúzia de coisas, mas quando finalmente consegui, foi como se alguém tivesse cortado o som do mundo. Foi aí que as pequenas coisas começaram a se acumular. Os marcadores de trilha desapareceram. Eles pintavam manchas laranja brilhantes nas árvores a cada 30 metros ou mais, mas chegou um momento em que simplesmente pararam. No começo achei que tinha perdido algum, então diminui o passo, examinei ambos os lados e até voltei um pouco. Nada. Peguei meu telefone. O ponto do GPS dizia que eu estava bem, ainda na trilha, então ignorei. Continuei, mas o terreno mudou. Ficou mais plano, mais macio, como uma esponja. Não chovia há dias, então por que cada passo fazia esse som silencioso de sucção? As árvores também pareciam diferentes. Casca mais escura, quase preta em alguns pontos, galhos finos e quebradiços, como se a floresta estivesse doente. Então, eu ouvi passos. No começo pensei, legal, tem mais alguém aqui. Os passos eram suaves e firmes, mas quando eu parei, eles pararam. Silêncio perfeito. E quando prendi a respiração, o silêncio pareceu mais pesado de alguma forma, como se algo estivesse escutando. Virei-me lentamente. A trilha atrás de mim estava vazia. Apenas terra desaparecendo no verde. Olá? Minha voz soou baixa, engolida pelas árvores. Nada. Dei uma risadinha estranha, tipo: boa, cérebro, assuste-se só para se divertir.
Mas quando comecei a andar novamente, os passos também pararam. Mesmo ritmo. Perto o suficiente. Eu podia sentir isso nos meus ossos. Não olhei para trás. Também não corri. Cada nervo do meu corpo gritava, mas algo na minha cabeça sussurrava: se você correr, acabou. Quando vi a cabana, o ar parecia pesado, denso o suficiente para que respirar parecesse um trabalho. O problema é que não deveria estar ali. Eu estudei o mapa. Esta era uma terra protegida. Nenhuma estrutura, nenhuma propriedade privada por quilômetros. Mas lá estava ela, curvada em uma clareira, como se estivesse esperando que alguém a encontrasse. Telhado cedendo no meio, telhas descascando como folhas enroladas, porta da frente pendurada em uma dobradiça, a madeira inchada e rachada. Não há vidros nas janelas, apenas 2 quadrados pretos olhando para fora como órbitas oculares. Fiquei paralisado na árvore. Meu pulso estava tão forte que parecia que estava nos meus dentes. Eu disse a mim mesmo que era um abrigo, apenas um lugar para sentar, beber água e descobrir onde eu tinha errado. Então entrei. O chão rangia sob minhas botas. Tábuas moles e podres, e cada passo me dava um leve arrepio nas pernas, como se a casa não me quisesse ali. Então o cheiro chegou. Doce, metálico e podre ao mesmo tempo, como algo deixado muito tempo no calor. Balancei minha lanterna pelas paredes. No começo pensei que estivessem cobertas de marcas de garras, então percebi que eram letras, nomes, centenas deles esculpidos profundamente na madeira. Alguns tinham encontros. O mais antigo que vi era de 1937. O mais novo... Meu baú travou. O mais novo dizia: Desafiando 2025. Eu tropecei para trás com tanta força que bati no batente da porta. Minha luz tremulou pelo chão e, naquela fração de segundo, juro que algo se moveu no canto mais distante. Uma sombra se curvando para dentro de si mesma como fumaça. Então os passos começaram novamente, mais perto agora, devagar, com cuidado, entrando pela porta atrás de mim. Não olhei, não consegui. Corri, galhos arranharam meus braços, raízes agarraram minhas botas. Meus pulmões queimavam, minhas pernas gritavam, mas eu não parei. Não até que o verde se abriu em cinza e eu vi o brilho do metal. Meu carro ficou parado no estacionamento vazio, como se nada tivesse acontecido. Abri a porta com violência, joguei-me para dentro e tranquei tudo. Minha mão tremia tanto que quase deixei as chaves caírem. Quando o motor ronrou, meu telefone acendeu no banco ao meu lado. Uma notificação apareceu na tela. Bem-vindo à trilha Jaylen Ridge. Tempo estimado de caminhada 4 horas. Meu reflexo no vidro não parecia certo. Não esperei para descobrir o porquê. Dirigi até as montanhas desaparecerem no espelho retrovisor. E nunca mais vou voltar. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Meu turno no posto de guarda florestal começou às 6 daquela manhã. Eu fazia trabalho sazonal há anos. Limpeza de trilhas, orientação de grupos, verificação de estruturas antigas. Nada extravagante. Apenas o suficiente para me manter do lado de fora, longe das luzes fluorescentes e do drama do escritório. Naquela época, era só com isso que eu me importava. Naquele dia, a tarefa parecia simples. Fazer uma caminhada por uma trilha antiga que ficou fechada por décadas e verificar as condições de uma torre de incêndio antes de decidir se valia a pena demoli-la.
Depois de uns 13 quilômetros, se eu mantivesse um bom ritmo, estaria de volta antes de escurecer. Não era grande coisa. A rota nem aparecia mais em maioria dos mapas. Um deslizamento de rochas destruiu parte dela anos atrás, e eles redirecionaram os caminhantes. A única razão pela qual eu sabia sobre isso era porque tinha visto em antigas folhas topográficas e em registros de guardas florestais dos anos 70. Eu estava curioso há algum tempo, então quando a vaga surgiu, fiquei estranhamente animado. Finalmente, algo diferente. No meio da manhã, parei em um acostamento de cascalho. Desliguei o motor e fiquei sentado ali por um segundo. Sem carros, sem barulho. Apenas árvores em todas as direções. Coloquei minha mochila no ombro, com as botas fazendo barulho no cascalho, e comecei a andar. Os primeiros quilômetros foram fáceis. Uma trilha tênue através de uma floresta densa, com folhas espalhadas pelo chão. O tipo de caminho que faz você se sentir como se fosse a primeira pessoa a pisar ali em anos. Tudo estava parado. Não morto, apenas parado. Cerca de 3 quilômetros depois, notei uma trilha lateral cortando para a esquerda. Nem um pouco fraca. Uma trilha nítida e limpa, como se algo tivesse passado recentemente. Isso me deixou paralisado. Essa rota deveria ter sido abandonada. Meu primeiro pensamento foram caçadores ilegais. Não seria a primeira vez. Verifiquei minhas anotações. Nada sobre uma trilha secundária. Puxei meu rádio. Agitado. Base. Você entendeu? Estático. Tentei novamente. Nada. Nem mesmo o chiado de sempre. Silêncio mortal. E isso me incomodou. Os rádios geralmente não ficam completamente silenciosos, mesmo nos vales. Bati na caixa e girei o botão de volume. Nada. Foi então que eu deveria ter me virado. Mas disse a mim mesmo que talvez fosse uma zona morta e que eu só ficaria fora por mais algumas horas. Eu tinha água, equipamento e luz de dia. Não era grande coisa. Então continuei. A trilha ficava mais estreita à medida que eu caminhava. As árvores se aproximavam como se quisessem olhar mais de perto. No quilômetro 6, o musgo das pedras havia sido raspado em longas faixas, bem altas, na altura do peito. Eu disse a mim mesmo que poderia ter sido um urso passando. Poderia ter. Cheguei à clareira por volta do meio-dia. A torre estava lá, inclinada, como se tivesse bebido demais. Metade da madeira estava cinza e lascada, com parafusos da cor de sangue seco. Mas a torre não era o problema. As pegadas eram marcas humanas nuas, circulando a base em espirais, como se quem as tivesse feito tivesse andado em círculos por horas. Os dedos dos pés cravaram-se profundamente, quase arranhando a terra. Eu gritei. Minha voz soou muito baixa naquela clareira. Nada respondeu. Subi os primeiros degraus e a madeira soltou um gemido profundo e dolorido sob mim. Na metade do caminho, vi isso, esculpido no corrimão. Dia após dia, depois de escurecer. As letras estavam cortadas profundamente, de forma áspera, como se alguém não se importasse com a aparência delas. Lascas novas se enrolavam nas bordas. Tirei uma foto com meu telefone. Claro, sem sinal. Da plataforma superior, a floresta se estendia para sempre. Nada além de árvores em todas as direções. Nenhuma estrada, nenhum telhado, nem mesmo um vislumbre da trilha pela qual entrei. Era como se o mundo parasse na linha das árvores. Eu não fiquei por ali. Quando cheguei à clareira novamente, ouvi um galho estalar nas árvores. Lento, pesado, deliberado. Eu congelei. Primeiro pensamento, querida. Pensando bem, talvez uma pessoa. Então, algo completamente diferente aconteceu quando os passos simplesmente pararam. Como se quisesse que eu soubesse que ele poderia se mover sem fazer barulho, se quisesse. Não gritei mais. Eu apenas deixei que isso acontecesse. Mantive um ritmo rápido, cabeça baixa,
Contando os passos assim, meu cérebro não desmoronaria. 100, 200, 300. A grande pedra na milha 6 havia desaparecido. Aquele em que pisei antes. Perdido. Eu disse a mim mesmo que estava lembrando errado. Então cheguei ao riacho 800 metros antes do tempo. A terra não parecia mais a mesma. No quilômetro 4, a trilha principal já não estava mais lá. Em seu lugar, a trilha lateral. A mesma de antes, só que agora estava na minha frente. E atrás de mim, nada além de uma parede verde de árvores. A floresta ficou em silêncio. Sem vento, sem pássaros, sem insetos. Como se tudo tivesse prendido a respiração. Girei lentamente, com o coração batendo forte o suficiente para embaçar minha visão. Foi quando vi as esculturas nas árvores permanecerem expostas depois do anoitecer, repetidamente, profundamente escavadas. Algumas letras estavam manchadas com algo que não era seiva. A luz começou a morrer. Sombras se estendiam pelo caminho, longas e nítidas. Eu não tive escolha. Segui a única trilha que restava. A inclinação queimou minhas pernas. Uma curva atrás da outra, cada uma mais fechada que a outra. Árvores se comprimindo como costelas em uma gaiola. Quando cheguei ao topo, a luz já estava quase apagada. A trilha terminava em uma clareira. Nenhuma torre desta vez. Apenas um anel de pedras enegrecidas e uma pilha no centro. Roupas rasgadas, imundas, duras com algo escuro. Tropecei para trás tão rápido que quase caí em uma rota. Foi quando ouvi uma voz baixa e quebrada, palavras que eu não conhecia, perto o suficiente para que eu pudesse ouvir a respiração atrás delas. Eu corri, não importava onde. Galhos chicoteavam meus braços, espinhos rasgaram minhas mangas. A voz seguiu, baixa no início, depois se elevando para algo parecido com uma risada, só que errada, como se estivesse se desfazendo. Não sei quanto tempo corri antes que o cascalho rangesse sob minhas botas e as árvores caíssem. Meu caminhão estava ali como um bote salva-vidas em águas escuras. Entrei, tranquei as portas, liguei o motor e não parei até ver as luzes do posto da guarda florestal. Contei tudo a eles: a trilha, as esculturas, a clareira. Eles pegaram um mapa velho, traçaram a rota com o dedo e então olharam para mim como se eu tivesse confessado um assassinato. Aquela seção queimou em 78, disse um deles. A torre caiu junto. Não há nada lá fora. Eu tinha 31 anos quando isso aconteceu. Venho caminhando por diferentes trechos da trilha dos Apalaches há alguns anos, geralmente em fins de semana prolongados. Nada grave. Era o que eu mais usava quando precisava me desconectar. Naquele verão, porém, eu queria algo maior. Não era nada ambicioso, apenas uma trilha sólida de 3 dias pela Blue Ridge. Eu já tinha feito 2 viagens curtas sozinho antes, então achei que já tinha conseguido. Fizemos as malas com pouca bagagem, deixamos a rota com um amigo e pegamos a trilha ao meio-dia. O primeiro dia foi perfeito, exatamente o que eu esperava. Calmo, tranquilo, nada de estranho. Passei por 2 caminhantes indo para o sul e trocamos rápidos cumprimentos. Mais tarde vi um cara agachado perto de um riacho enchendo sua garrafa. E foi isso. Durante horas era só eu e a trilha. Quando já tinha percorrido quilômetros suficientes, saí em direção às árvores e montei acampamento. Eu uso uma lona em vez de uma barraca. Menos peso, mais fácil de embalar. Cozinhei minha comida a cerca de 50 metros de distância, pendurei a bolsa como esperado e saí antes mesmo de escurecer completamente. O segundo dia começou normalmente. Fizemos o café da manhã, arrumamos as coisas e pegamos a trilha cedo. Ficou tudo bem por um tempo. Então algo começou a me incomodar. Não que eu estivesse em perigo,
Era mais como se meu cérebro estivesse com problemas. É difícil explicar, mas era como se você entrasse em uma sala e imediatamente esquecesse por que entrou. A trilha parecia boa, nada fora do lugar, mas algo não estava alinhado. Continuei verificando meu mapa. Se eu estivesse certo, faltavam cerca de 3 quilômetros para o próximo ponto de referência. Fácil. Mas depois do que pareceu 1 hora, provavelmente mais, verifiquei novamente e mal havia percorrido 800 metros. Meu relógio dizia que eu estava andando num ritmo normal, mas a distância não parecia correta. Era como se a trilha estivesse se esticando quando eu não estava olhando. Disse a mim mesmo que estava cansado, comi um lanche e bebi água, mas não adiantou. No final da tarde, comecei a procurar um local para acampar. Aquela parte da trilha era rochosa, então levei mais tempo do que gostaria para encontrar um terreno plano. Quando finalmente montei a lona, olhei para o relógio e congelei. Era mais tarde do que deveria ser. Muito mais tarde. Chequei até 2 vezes, como se talvez tivesse lido errado. Não. De alguma forma, o dia simplesmente evaporou. Naquela noite, acordei uma vez. Nenhum barulho, nenhum animal. Nada. Acabei de acordar, como se alguém tivesse me dado um tapinha no ombro, e olhei para o relógio. 2 horas e 13 minutos da manhã. Meu peito estava apertado. Disse a mim mesmo que era nervosismo, talvez muito café antes, e me forcei a dormir novamente. O terceiro dia foi quando tudo aconteceu. Comecei a me mexer cedo, determinado a ganhar tempo. Meu plano era passar direto pelo próximo abrigo e economizar um pouco na quilometragem do último dia. A manhã parecia pesada. O ar, a luz, tudo parecia escuro por mais tempo do que deveria, mesmo depois do sol nascer. Tentei ignorar e continuei andando. Então a trilha não fazia mais sentido. Primeiro, bati num garfo. Não me lembrava. Não deveria haver nenhum. Fiquei ali por um longo tempo com o mapa na mão, tentando entender o que estava vendo. Uma árvore estava em chamas, mas estava apagada, como se ninguém a tivesse tocado há anos. No outro caminho, nada. O AT não se parece com isso. É uma das trilhas mais bem conservadas do país. As chamas são recentes, claras e impossíveis de não serem notadas. Aquele desbotado parecia errado. Decidi voltar cerca de 800 metros até um cruzamento que eu sabia que era real e pegar o outro caminho. 1 hora depois, vi algo que me fez revirar o estômago. Uma bétula caída do outro lado da trilha. Eu passei por lá naquela manhã. Mesma fenda na casca, mesmas raízes torcidas como uma garra. No começo, pensei que talvez pudesse me virar sem perceber. Então eu vi o anel de fogo. Apenas pedras e cinzas, com o tronco meio queimado descansando na borda. Eu também já tinha visto isso. Mesmo tamanho, mesmo lugar, não semelhante, o mesmo. Eu estava andando em círculos. Verifiquei minha bússola. Norte ainda era norte, o que deveria ter me levado em direção ao abrigo. Então continuei. 2 horas depois, eu estava de volta à fogueira. Foi aí que eu parei. Conheço histórias de sobrevivência suficientes para saber que vagar pode matar. Então, montei acampamento novamente, racionei a água e disse a mim mesmo que voltaria caminhando ao amanhecer, mesmo que isso significasse refazer tudo. Não dormi, não por causa dos sons, porque eles não existiam. A floresta nunca fica completamente quieta. Sempre há vento, ou algum pássaro noturno, ou um farfalhar distante. Mas naquela noite, silêncio absoluto. 1 ou 2 vezes,
Pensei ter ouvido algo fraco, como opressão em agulhas de pinheiro, mas nunca chegou perto. A manhã chegou como uma cortina se levantando, luz pálida, sem calor real. Fiz as malas rapidamente e segui para o sul, pelo mesmo caminho que vim. Depois de 1 hora, bati no mesmo garfo com a chama apagada. Eu não tinha errado. Eu não tinha me desviado. Eu estava de volta. Foi quando algo quebrou dentro de mim. Larguei minha mochila e corri para o sul ou para o leste. Não me importei. Apenas corri. Galhos rasgavam meus braços, meus pulmões queimavam. Continuei esperando ver uma estrada, um abrigo, qualquer coisa humana. Depois de talvez 20 minutos, cheguei a uma clareira. Não um prado, uma clareira que alguém fez. Árvores cortadas em um quadrado irregular, tocos cinzentos e lascados. No centro, havia uma estrutura de madeira na altura da cintura, como uma mesa de açougue reduzida a ossos. E no topo, havia um crânio de veado, com chifres de veludo frescos ainda presos. Não estava branqueado. Estava escorregadio, escuro, como se não estivesse morto há muito tempo. E amarradas aos chifres com barbante, estavam tiras de tecido, algumas brilhantes, outras desbotadas, rasgadas de roupas. Não parei, não toquei. Apenas continuei andando até minhas pernas cederem. Quando finalmente parei, verifiquei minha bússola. A agulha estava girando, não oscilando, girando forte como uma pá de ventilador. Abandonei-a e comecei a caminhar em direção ao ponto mais baixo que consegui encontrar. Horas depois, ouvi água. Primeiro um fio fino, depois um riacho. Eu segui. Nenhuma trilha, nenhuma sinalização, nada além de água e árvores. Ao anoitecer, minha boca estava seca e minhas pernas tremiam. Então vi algo metálico através das árvores. Um carro enferrujado até a morte, com raízes puxando-o para baixo. Desabei ao lado dele porque significava que as pessoas já tinham estado aqui. Um casal que minha mãe conhecia da igreja me pediu para cuidar da cabana deles no fim de semana da Páscoa. Eles eram mais velhos, do tipo de pessoa que sempre cheira a roupa lavada e carrega chiclete no bolso. Pessoas muito legais. Eram donos de um lugar enorme nos Apalaches, a cerca de 2 horas da cidade. Quando disseram cabana pela primeira vez, imaginei algo pequeno e aconchegante, um andar com um balanço na varanda, talvez uma chaminé soltando fumaça como em um cartão postal. Isso não foi nada disso. O lugar era enorme. 3 níveis completos de madeira pesada e pedras empilhadas, construídos na lateral da serra como se alguém quisesse possuir a montanha. Lá dentro, o piso rangia, com aquele peso sólido que só se encontra em madeira velha. E os corredores não faziam sentido. Eles se retornavam, recuavam e conectavam salas de um jeito que me fazia sentir como se eu tivesse esquecido qual direção era o norte. E as janelas, Deus, as janelas. Cada parede era de vidro. Grandes painéis perfeitos que emolduravam as montanhas como quadros. Durante o dia, era deslumbrante. Fiquei ali por um tempo apenas olhando para as cristas se formando como ondas. Mas à noite, a história era totalmente diferente. Quando o sol se pôs, aquelas janelas ficaram pretas. Não dava para ver nada lá fora. Era como viver dentro de um espelho gigante, seu reflexo em todos os lugares. Mas se algo ou alguém estivesse lá fora olhando para dentro, eles veriam tudo. Esse pensamento continuou martelando na minha mente antes mesmo de qualquer coisa estranha acontecer. O casal não tinha filhos. Apenas 2 cães. Samson, um cão mestiço de pastor gigante que se movia tão rápido quanto um caminhão estacionado, e Sadie, uma husky resgatada com ansiedade o suficiente para abastecer uma cidade.
Eles me avisaram sobre ela antes mesmo de eu dizer sim. Ela ficava destrutiva. Disseram que ela destruía portas, cadeiras e até assentos de carro. Certa vez ela mastigou o batente de uma porta porque eles estavam indo até a caixa de correio. Então, minha principal função era mantê-la calma e garantir que nenhum dos cães morresse de fome. Fácil o suficiente. Eles me pagariam bem por um fim de semana passeando nas montanhas. A primeira noite foi ótima. Cheguei lá antes de escurecer, carreguei minha mala para o quarto de hóspedes e fiz macarrão no enorme fogão a gás, do tipo que parece saído de um programa de culinária. Depois do jantar, acendi a lareira a gás na sala principal. As chamas ganharam vida e os troncos lá dentro começaram a brilhar em tom alaranjado. Os 2 cachorros se esticaram aos meus pés como se tivessem me reivindicado. Não havia TV, o Wi-Fi mal funcionava e eu não tinha sinal de celular lá dentro. A única maneira de conseguir um bar era caminhar até o antigo galpão no final da estrada de Cascalho. Mesmo assim, ele vinha e ia como um adolescente mal-humorado. O silêncio não me incomodou no começo. O fogo crepitava de vez em quando. Os cães roncavam. Pareciam daqueles fins de semana em que você precisa postar no Instagram uma legenda como desintoxicação digital. Mas quando finalmente me deitei na cama, percebi quão profundo aquele silêncio realmente era. Nenhum carro, nenhum cachorro latindo ao longe, nenhum zumbido de rodovia distante. Apenas essa quietude absoluta e espessa que fazia minha respiração soar alta. Parecia que as colinas tinham engolido o mundo e me deixado no buraco. A segunda noite começou bem. Passei a maior parte do dia caminhando em direção a um riacho que corria pela depressão. O frio penetrava no meu jeans e, quando voltei, eu cheirava folhas molhadas e lama. Comi as sobras e decidi matar o tempo na academia do porão. Era basicamente uma sala de ginástica com uma esteira, alguns pesos e uma TV montada no canto. Uma parede inteira era de vidro, com vista para um deck e para a floresta além. Mesmo durante o dia, aquela visão me deixava desconfortável. As árvores estavam tão próximas umas das outras que, depois das primeiras fileiras, tudo se transformava em um borrão de sombra e vegetação rasteira, como uma parede verde escura que engolia tudo que tentasse passar. Quando me troquei e desci, o céu lá fora já estava com um tom cinza azulado. Liguei a TV em potência baixa, subi na esteira e comecei a correr. Depois de cerca de 10 minutos, aconteceu. Um toque agudo. Apenas um. Ele cortou o barulho da TV e o zumbido da esteira como se alguém tivesse enfiado um alfinete no ar. Eu congelei. Minhas mãos agarravam o corrimão da esteira com tanta força que meus nós dos dedos doíam. Eu conhecia esse som. O casal já tinha explicado isso quando entrei. O alarme. Toda vez que uma porta se abria, o sistema emitia aquele pequeno bip. Tirei meus fones de ouvido e fiquei ali, com o peito batendo forte. O porão estava completamente silencioso, exceto pelo leve brilho da TV no canto. Então, eu vi a porta de vidro escancarada, sem rachaduras, sem destrancamento. Escancarada, o ar da noite deslizando pelo chão, frio e cortante contra minha pele. Fiquei olhando, como se meu cérebro precisasse de um minuto inteiro para acreditar no que meus olhos estavam vendo. Além da porta, a floresta era negra. Não escuro, preto, como se alguém tivesse sugado a cor do mundo. Meu reflexo pairava no vidro como um fantasma. Mas, além disso, não havia mais nada. Nenhuma forma, nenhum movimento. Apenas uma camada de vazio. Atrás de mim, os cães estavam calmos. Samson nem sequer levantou a cabeça. Sadie estava de lado, com as pernas tremendo em algum sonho. Se um estranho tivesse entrado, aqueles dois teriam perdido a cabeça.
Engoli em seco e me forcei a me mover. O ar que entrava parecia mais pesado à medida que me aproximava. Meus dedos tatearam a fechadura como se não quisessem funcionar. Bati a porta e girei a trava até ouvir um clique. Por um segundo, fiquei ali parado, com as mãos pressionadas contra o vidro, minha própria respiração embaçando-o. Pensei em ligar para meu pai, mas o que eu iria dizer? Ei, uma porta se abriu. Talvez eu tenha esquecido de trancá-la antes, talvez não tenha travado. Só que eu sabia que não tinha tocado naquela porta, nenhuma vez. Desliguei a esteira e corri a escada acima. Fiz uma varredura completa na cabana. Cada porta, cada janela, em cima e embaixo. Estava tudo trancado. Tudo parecia bem. Ainda assim, aquela sensação persistia. Como se houvesse algo lá fora, no escuro, esperando as luzes se apagarem. Fechei-me no quarto de hóspedes e tranquei a frágil maçaneta de latão. Não impediria um chute, mas me dava a ilusão de segurança. Tomei um banho rápido, deixei a lâmpada acesa e me deitei na cama com o celular na mão. Sem serviço, apenas o círculo cinza girando. Não sei quando adormeci. O que me acordou foi o som. Um rosnado baixo, depois outro. Os 2 cães estavam no chão, com os pelos eriçados e os dentes brilhando à luz da lâmpada. Não latindo, apenas rosnando. Lento, profundo, implacável. Então, fraco, mas claro, eu ouvi isso. O carrilhão. O mesmo bip suave, em algum lugar da casa. Meu estômago embrulhou tanto que parecia que eu tinha engolido gelo. Saí da cama e calcei minhas botas, com as mãos tremendo tanto que não conseguia amarrar os cadarços. Peguei a cadeira no canto e a enfiei embaixo da maçaneta. Não que isso fosse impedir alguém que realmente quisesse entrar. A janela era a minha única opção. Abri a porta, empurrei a tela para fora e os cachorros foram primeiro. Eles saltaram na escuridão como balas, aterrissando com baques suaves. Passei uma perna, escorreguei e bati com força no chão. Meus joelhos doíam, minha respiração escapou como se um tecido tivesse se rasgando. Corremos pelo quintal, pelo cascalho, subindo a estrada em direção ao velho galpão onde as árvores finalmente estavam ralas o suficiente para 1 ou 2 barras de sinal. Minhas botas martelavam a terra. Os cães saltavam à frente, suas formas se esticando e estalando no escuro. A floresta não fez barulho. Nenhum vento, nenhum grilo, nada além do meu pulso martelando em meus ouvidos. Quando uma barra trêmula apareceu na tela do meu telefone, liguei para meu pai. Ele atendeu no primeiro toque. Não me lembro do que eu disse, apenas dele me interrompendo, calmo, mais ríspido, me dizendo para ficar parado. 40 minutos depois, faróis passaram por entre as árvores. Meus joelhos quase cederam quando os vi. Voltamos juntos, com o rifle nas mãos, os 2 cachorros pressionados contra as minhas pernas como se pudessem se colar ali. A casa estava iluminada como uma lanterna. Meu pai limpou todos os cômodos enquanto eu fiquei do lado de fora me abraçando. Nada foi levado, nada foi quebrado. Mas, quando os policiais chegaram e verificaram o porão, a porta de vidro estava aberta novamente. Apenas alguns centímetros dessa vez, como se alguém tivesse tentado fechá-la, mas não se dera ao trabalho de terminar. A fechadura estava arranhada. Um dos policiais murmurou alguma coisa e puxou meu pai de lado, mas eu consegui ouvir o suficiente. O casal recebeu ameaças por causa de um acordo de terras. Alguns moradores locais ficaram irritados com os arrendamentos e direitos de perfuração. Eles contaram ao xerife semanas atrás. Eles não me contaram. Fiz as malas antes do nascer do sol e deixei a chave no balcão, sem olhar para trás. Meu turno na estação de trilha começava pontualmente às 6 da manhã. Naquela época, esse trabalho parecia a melhor coisa que eu tinha. Era tranquilo, previsível e tão escondido nas montanhas que era fácil esquecer que havia qualquer outra coisa. A maioria das pessoas que eu conhecia achava que eu era louco por aceitar aquilo.
Muito isolado, muito chato, muito longe de tudo. Para mim, esse era exatamente o ponto. Sem trânsito, sem vizinhos aparecendo sem serem convidados, sem barulho exceto o que deveria estar ali. Gostei da ruptura total com tudo. A rotina era bastante simples. Destrancava a cabine, verificava os instrumentos meteorológicos e me certificava de que nada havia congelado ou rachado. Depois, registrava os dados neste terminal antigo que chiava como se tivesse enfisema toda vez que o digitava. Se os excursionistas chegassem atrasados, eu os registrava, indicava uma área de acampamento segura e me certificava de que eles não fizessem nenhuma besteira. Caso contrário, a noite me pertencia. Apenas a mim, aquele terminal, e um silêncio denso o suficiente para ouvir as batidas do próprio coração, se você prestasse atenção. O tipo de silêncio que pode parecer pacífico ou não. Por volta das 9, o rádio da estação começou a funcionar. Uma voz masculina, firme, mais fraca, como se estivesse chamando de outra serra. Trilha perdida perto de Shale Ridge. Nós dois ficaremos aqui até o amanhecer. Não entrei em pânico. Esse tipo de coisa acontece mais do que você imagina. As pessoas subestimam essas montanhas o tempo todo. Elas parecem amigáveis vistas da rodovia, mas quando você entra nelas, as trilhas se fecham. Bifurcações surgem onde o mapa jura que não deveria haver nenhuma. E a neblina. A neblina pode aparecer tão rápido que você juraria que alguém baixou uma cortina sobre o mundo. Faz com que pontos de referência desapareçam. Faz você se perguntar se está realmente olhando na mesma direção de antes. Registrei a ligação e dei o conselho padrão. Não se mova. Conserve sua bateria. Enviaremos alguém pela manhã. Nem pensei duas vezes. Naquele momento era apenas mais uma chamada de rotina e um trabalho cheio delas. Depois da meia-noite, saí para fumar. Foi aí que tudo começou a parecer estranho. A estrada atrás da estação segue para o norte, em direção a um antigo galpão de serviço que ninguém mais usa. Ainda está marcado no mapa como ponto de emergência, mas na realidade está um desastre. O telhado tem vazamentos, janelas quebradas e o piso provavelmente está apodrecendo por baixo. O tipo de lugar para onde você só iria se não tivesse outra opção. Eu conseguia ver o contorno da estrada ao luar, pálido e estreito contra a linha escura das árvores. E foi então que vi duas luzes. No começo, pensei em faróis. Talvez alguns caminhantes atrasados tivessem passado por ali, mas eles não se moviam como faróis. Sem oscilação, sem movimento. Apenas dois pontos de luz estáveis, perfeitamente paralelos, deslizando para a frente como se estivessem montados em algo. Descendo a estrada em linha reta. Esperei pelo som de um motor. Nada, nem mesmo o barulho dos pneus. Apenas silêncio e aquelas duas luzes se aproximando e depois desaparecendo. Ambas desapareceram ao mesmo tempo, como se alguém tivesse apertado um interruptor. Fiquei ali por um tempo olhando para a estrada vazia, tentando entender o que estava acontecendo. Provavelmente faróis de caminhão em uma curva mais baixa, pensei. Só que não há um interruptor inferior naquele lado, nem mesmo uma estrada de incêndio. Apenas quedas íngremes e árvores grossas o suficiente para quebrar ossos se você cair errado. Voltei para dentro e registrei o que vi. Porque o protocolo diz que você registra tudo, até as coisas estranhas. Então fiquei sentado ali na mesa, olhando para aquele terminal como se ele pudesse explicar alguma coisa se eu olhasse por tempo suficiente. Não aconteceu. A sensação permaneceu. A sensação de que o que eu tinha visto não era aleatório. Por volta das 2, o rádio ligou novamente. Desta vez, não houve nenhum indicativo de chamada. Apenas uma voz próxima o suficiente para que todos os pelos do meu braço se arrepiassem. Estamos no galpão. Então, estática engoliu o resto. Peguei o microfone. Identifique-se! Outra explosão. Estamos dentro agora. Nada na tela, nenhuma identificação, apenas branco. Fiquei ali sentado, segurando o microfone,
olhando para a porta como se esperasse que ela se movesse. Poderia ser o casal de Shale Ridge? Não fazia sentido. De onde eles disseram que eram? Levaria horas para chegar ao galpão se ao menos soubessem que isso existia. Confirme o tamanho do seu grupo, eu disse, e minha voz soou como se pertencesse a outra pessoa. Estático. Nada mais. Às 3, eu não aguentava mais. Sentado ali, esperando, torcendo para que não fosse nada. Eu não consegui fazer isso. Se eles estivessem lá e machucados e eu ignorasse, isso ficaria comigo. Então, peguei a lanterna, um kit de primeiros socorros e assinei minha saída no registro com uma nota. O serviço de verificação do galpão retornará em breve. A trilha começou fácil, com o xisto solto estalando sobre minhas botas, fazendo barulho no silêncio. Continuei dizendo a mim mesmo que era apenas uma caminhada, apenas mais uma tarefa, nada fora do comum. Mas depois de 1,5 quilômetros, as árvores se fecharam ao meu redor e o silêncio mudou. Nenhum vento, nenhum inseto noturno, nem mesmo um estalar distante dos galhos dos veados. Só eu, minha respiração e o arrastar constante das botas na terra. Mais ou menos na metade do caminho, vi o príncipe. Pequeno, descalço, com os dedos dos pés esticados como se quem os fez estivesse correndo muito. O solo estava úmido o suficiente para manter uma impressão perfeita. E cada impressão era profunda. Profunda demais, como se quem as tivesse deixado pesasse mais do que deveria. Continuei porque o que mais eu poderia fazer? A cada poucos passos eu balançava a lanterna para trás só para ter certeza de que a trilha atrás de mim ainda estava vazia. Sempre estava. Quando o galpão finalmente apareceu, senti um frio na barriga. A porta estava pendurada em uma dobradiça como se alguém a tivesse arrancado. Passei a lanterna pelo interior e, por meio segundo, vi uma figura alta ainda de frente para a parede. "Estação aqui!" gritei, tentando manter a voz firme. "Se precisar de ajuda, sente-se. Deixa eu te dar uma olhada." A figura não se moveu. Aproximei-me. Não era uma pessoa. Apenas um casaco pregado nas tábuas na altura dos ombros, então pendia como um corpo. Os pregos eram frescos, a madeira ao redor ainda crua e lascada. Então, algo pingou atrás de mim. Girei, as lanternas balançando amplamente, projetando sombras no chão de terra. Nada. Apenas pegadas circulando o galpão repetidamente, como se alguém tivesse andado em círculos até que o chão se mastigasse e se transformasse em uma trincheira. Quem as fez nunca entrou. Elas simplesmente continuaram girando e girando. Foi quando meu rádio chiou. Não era estática desta vez. Um sussurro tão próximo que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Volte para dentro. Agora, eu não pensava. Apenas corri, lanternas balançando descontroladamente, lançando fragmentos de luz nas árvores. A trilha parecia 2 vezes mais longa na volta. Galhos estalavam atrás de mim, suaves no início, depois mais nítidos, como algo acompanhando meu ritmo, mas permanecendo fora de vista. Quando as luzes da estação finalmente atravessaram a escuridão, quase bati na porta. Tranquei-a, deixei a lanterna cair com força suficiente para fazer o vidro tilintar e chamei os guardas florestais com as mãos trêmulas. Disseram que enviariam alguém ao amanhecer. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.